Bom, aqui estão o idealizador e o historiador, né, que foram responsáveis por criar esse filme, né? Então, mano, me conte aí, como é que você teve a ideia de fazer uma produção como essa? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela presença, do prestígio de estar aqui neste momento, aos amigos nossos que estão partilhando conosco essa alegria, essa felicidade. Na verdade, hoje é o dia do parto. Imagina um pai que esperou 9 meses, literais não, proféticos, para que esse filme saísse. Eu estou me sentindo assim. Mas o dia foi 16 de julho de 2014. Eu estava no consultório do Dr. Jonatas, que é meu pneumologista, fazendo uma consulta com ele, e ele me disse: Vinharsky, eu estou terminando de escrever um livro e tinha vontade de escrever um livro a respeito da igreja, porque o ano que vem a igreja estará comemorando 100 anos, seria 2015. Eu disse: é verdade, doutor Jonas, eu não sabia. É verdade. E naquele momento ali, Deus me disse: Manu, vamos à obra. Vamos começar a trabalhar. E disse: doutor Jonas, o senhor está me falando uma coisa que está me provocando nesse momento. Eu gosto de vídeo, nunca trabalhei num filme, sempre estivemos à frente das programações aqui da igreja. E eu acho que o senhor está me lançando um desafio muito grande agora, doutor Jonatas, e eu vou começar a incubar essa ideia. Partilhei com muitas pessoas, algum tempo depois me encontrei com o Rodrigo Henrique, e conversamos com o pastor Fernando a respeito da ideia. O pastor Fernando: olha, vocês têm carta branca, podem começar a arregaçar as mangas. E foi então que nós começamos a desenhar um pouquinho da ideia. Dr. Jonas, o nosso pesquisador histórico do filme, pessoa que tem uma memória fantástica, tem tudo anotado, tudo arquivado, com muita organização, e ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Obrigado pela oportunidade. Há 20 anos, aproximadamente, eu venho coletando dados sobre a história. E histórias de famílias da igreja, pessoas que já faleceram, prestaram depoimentos, cederam fotos para um acervo. E sempre pensei num livro que eu acho que ainda é válido, porque é possível, com detalhes, descrever as famílias pioneiras que participaram dessa luta, dessa história. Um filme é importante, ele resgata muito, com colorido, com movimento, mas é impossível você ter em 40 minutos, 1 hora, toda a história. Um livro pode melhorar esse aspecto, mas foi um grande feito o filme, e essa proposta inicial que você interpretou como uma provocação foi boa. Eu acho que valeu a pena. A nossa cultura tem que melhorar em torno da história. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é frequente, é comum. No Brasil, nós temos grandes centros que fazem isso e, graças a Deus, Curitiba se revelou nesse aspecto. Ninguém pode fazer sozinho. Foi uma grande equipe trabalhando pelo menos 1 ano. E isso vocês vão contar. Por falar nisso, o Mano Vinharsky, ele também foi o produtor executivo do filme, e o produtor executivo é aquela pessoa que faz tudo, assim, corre atrás de tudo. E como é que foi aí correr atrás? Me fala um pouco dessa pré-produção. É legal a gente ver o filme pronto e eu sei de minuto por minuto o que aconteceu e como aconteceu aquilo ali. O mais difícil de tudo, em termos difícil assim, porque Deus sempre esteve à frente, mas o mais desafiador foi conciliar agendas da equipe técnica que estava fazendo a filmagem, produção de fotografia, câmeras, iluminação, com os figurantes. Ora, os figurantes podiam, porque todos trabalham, são figurantes, alguns são profissionais e outros não, mas nós tínhamos que fazer gravação durante a semana, porque nós dependíamos da autorização de espaços aqui em Curitiba, para a gente poder fazer a filmagem no set. E nem sempre isso foi possível. Então,
foi a parte mais difícil essa. Nós começamos fazendo uma pesquisa histórica no Parque Histórico de Carambi. Lembra, Ruth? Quando nós fomos a Castro visitar o Parque Histórico, lá tinha basicamente tudo que a gente precisava num único lugar. Mas, infelizmente, como eles estavam entrando numa comemoração de Natal, o parque estaria sendo descaracterizado, digamos assim, com os fatores históricos e com enfeites natalinos. Daí tivemos que abortar a ideia de fazer lá no parque. Voltamos a Curitiba e como é que nós vamos fazer agora? Precisamos de um lugar para fazer o batismo, precisamos de uma igreja antiga e tudo mais que vocês vão ver aqui. Mas esse foi o maior desafio de todos, conciliar as agendas. E eu quero aqui mencionar em off o nome de todas as famílias pioneiras da igreja, que talvez não sejam citadas no filme, mas que nós não podemos deixar de mencionar e de falar e de lembrar dessas pessoas que contribuíram para que nós tivéssemos chegado a esses 100 anos da Igreja Adventista em Curitiba e no Paraná. Então, esse foi assim. E teve um outro episódio também muito curioso. Nós tínhamos que conseguir uma estação ferroviária com uma Maria Fumaça e um trem que estivessem funcionando, um vagão de trem. Bem facinho. Facinho. Aqui em Curitiba, pesquisamos ali no Parque Histórico da estação ferroviária. Eles têm um trem, mas está totalmente descaracterizado. Começamos a pesquisar aonde que a gente iria arrumar. Achamos em Rio Negrinho. Rio Negrinho para fazer uma filmagem. Beleza. Vamos até Rio Negrinho, então, ver as condições que existe esse trem, essa Maria Fumaça. Fizemos umas tratativas com os responsáveis da estação e fomos um dia até lá. Verificamos, o Rude, como diretor do filme, disse: Vinhasco, eu acho que aqui está bem legal, está ideal, eu acho que está bom, beleza, então está ótimo. Fizemos a proposta financeira para eles, a respeito do filme, tudo bem minuciado, foi apresentado para a comissão da igreja, para a comissão validar o dispêndio financeiro. E marcamos um dia para irmos a Rio Negrinho. Saímos cedo daqui, chegamos aí em Rio Negrinho, tudo certo, o filho do gerente lá me atendeu. Estávamos já com todo o elenco, todo mundo maquiado, todos os figurinos arrumados, todo mundo ajeitado, e chega o pai do responsável lá. Escuta, com quem que você tratou? Eu disse: foi com seu filho, tudo por e-mail, tudo certo. Não, mas o que vocês estão fazendo aqui é uma grande produção. Eu pensei que vocês iam tirar umas 2, 3 fotos e iam embora. Não, mas por essa produção que vocês vão fazer, esse valor que vocês combinaram, pode pôr tudo no caminhão e ir embora, eu não vou autorizar. E daí? Todo mundo esperando a decisão. Eu tinha que conversar com alguém da igreja, porque eu sozinho não poderia tomar essa decisão do dispêndio, do dobro do dispêndio que eles estavam cobrando. Eu disse: olha, infelizmente eu tenho tudo documentado, mas se o senhor está dizendo que é isso, vou ter que consultar a igreja a respeito disso. Então liguei para o Elon. Elon, está acontecendo assim, 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 assim. Mano, manda ver. Toca o pau. Fomos em frente, combinamos com a pessoa, pagamos a metade, porque não tinha levado todo o dinheiro que ele queria naquele momento. Eu disse: olha, eu vou lhe dar a metade hoje, e a outra metade, assim que eu cheguei em Curitiba, eu pago. Ah, mas todo mundo faz isso assim. Pago a metade, depois vão embora, eu sei como é que é isso. Não, mas não está autorizado, não. Então eu peguei, reuni o elenco, reuni os diretores e digo: gente, vamos orar nesse momento, porque eu acho que precisamos da invocação de Deus para que Ele possa intervir nessa questão. Oramos por algum momento, e a pessoa então chegou e disse: tá bem, eu concordo, vocês podem me pagar depois, não tem problema não, vocês podem rodar o filme. Foi um alívio muito grande, graças a Deus, deu tudo certo, tudo correu muito bem. Então, isso é um item da filmagem. Um dia eu vou poder escrever um livro, doutor Jonas, falando de minuto por minuto de tensão, de prestação de contas, de gasto e tudo mais, mas foi muito bom. Deus esteve à frente de tudo isso. Amém.
Dr. Jonatas. O Dr. Jonatas, ele é historiador, ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e como um especialista na área, agora qual que é a expectativa aí para ver o resultado final? Isso é muito importante, porque a gente acompanha há algum tempo, mas verificar isso materializado, mostrando como viviam as pessoas naquela época, quais eram as dificuldades, quais eram os acertos, os erros, mas seguindo um alvo. Relembrar uma história, mostrando como Deus conduz a sua obra. Então, é gratificante. E isso é, mesmo conhecendo a história, isso é emocionante. Que bom, Dr. Jonas. Eu quero te dar um DVD, né, do filme, que ao final também vai estar disponível para todos os irmãos e simpatizantes aqui da nossa igreja que estão presentes poderem adquirir também. Mano, também um para você. Parabéns. Obrigado. Bom, um filme de média duração leva tempo para ser produzido. São muitos detalhes para planejar, como vocês viram aqui que o Mano Wiarski falou aí para todos. Então, desde o roteiro até a mixagem final, são muitos desafios. Então, convido agora para subir à plataforma a equipe que superou todos esses desafios. Então, chega até aqui Rude Barros, diretor e roteirista, Poliana Correia, roteirista, Rodrigo Henrique, diretor de produção, Priscila Franzói, diretora de elenco, Lídia Kemper, minha amiga, diretora de arte, André Martins, diretor de fotografia e edição, e Douglas Lira, produtor musical. Bom, o Rudy é um roteirista, um diretor experiente. Ele já produziu diversos filmes aqui para a nossa igreja, adventista como um todo, e ele teve um grande destaque, uma grande projeção no filme O Silêncio de Lara. Então, Rudy, como é que foi aí conduzir o legado da fé e falar um pouco aí desses diretores aí? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho do filme. Obrigado pelo convite, Elon. Estou muito feliz. Falar do filme é falar de uma coisa assim que não cabe dentro do coração, porque foi muitos desafios, né, que a gente teve que enfrentar desde o início até o final, né. Quando o José Vinhas chegou para mim e me fez o convite para roteirizar e dirigir o filme, eles me jogam na mão assim uma apostila, que era a pesquisa histórica da igreja, de 100 anos de histórias, né. E quando eu fui olhar a apostila, não era só 100 anos, era 115 anos de história. Né? E eu olhei assim, nossa, como retratar todo esse conteúdo num tempo que inicialmente era para ser, acho que 30 minutos, acho que menos até, né? Como retratar 115 anos de história em 20, 30 minutos. E foi um desafio, já começou aí. Então eu tive que ler, reler, ver detalhes. Eu sugeri algumas coisas que ia ser praticamente impossível a gente fazer com que acontecesse no filme, e uma delas é mencionar todos os pioneiros, todas as pessoas que fizeram a Igreja Central ser o que ela é hoje. Então, seria quase que impossível mencionar todo mundo no filme de hoje, 40 minutos. Então, uma ideia que a gente teve, uma iniciativa criativa, foi no sentido de que a gente vai prezar a história em si da igreja, né? Claro, os pioneiros, as pessoas são importantes, mas se a gente agora prezar a essência do que foi esses 100 anos de história, acho que a gente conseguiria retratar um pouquinho melhor dessa história. Então, a gente seguiu nessa direção e foi desafiador, porque a gente tinha um tempo curto. Eu falei com o Mano, eu não vou conseguir escrever sozinho, preciso de mais alguém para escrever junto. A gente contratou a Poliana, não está aqui com a gente hoje, mas a gente escreveu e a gente foi analisando, sentamos juntos, analisamos cena por cena. Outro desafio que foi para a gente, principalmente para mim, alcançar todo um público, né? Desde jovem, criança, adultos, o pessoal um pouco mais velho. Então, como fazer com que o filme ficasse agradável para todo mundo, né? Porque
por exemplo, eu sou jovem, dificilmente eu vou conseguir assistir uma coisa muito histórica, assim, eu gosto de coisas atuais, né? E como transformar essa linguagem para todo mundo. E foi outro desafio, né? A gente começou, então, a criar algumas cenas de dramaturgia, para que tivesse um pouco mais de dinamismo e entretenimento ali na história, né? Só que eram 100 anos atrás. Hoje a gente está em 2016, na época 2015. E como a gente vai retratar essa época hoje? Então, foi onde a gente teve outros desafios. O Mano já falou um pouquinho aqui. A gente achou um local, Carambeí, que tinha todas as características que a gente conseguiria transmitir essa ideia dos anos 1990, né? E acabou não dando certo. E a gente, aquele desespero, o que a gente faz agora? Onde a gente vai encontrar local em Curitiba que possa retratar 100 anos atrás? Então, foi assim um trabalho de pesquisa bem trabalhado, todo mundo junto ali, empenhado na procura das locações, dos ambientes que a gente ia ter que gravar, né? Então, assim, foi bem desafiador, né? O processo depois das gravações, porque foram muitas coisas que aconteceram. Se for contar aqui, eu não vou acabar nunca. Mas o processo depois das gravações, que a gente chama de pós-produção, foi outro processo também bem demorado, que a gente teve algumas dificuldades. A equipe que iria fazer a mixagem do som, né, teve ali um período ali longo ali para a gente chegar nessa etapa e concluir ela, né? A edição também, teve uma época, eu queria até falar isso aqui pessoalmente, teve uma época que eu fiquei doente, eu tive que abandonar, entre aspas, o filme. Como a equipe estava muito unida e muito focada, o Elon conseguiu dar continuidade ao material, né, a toda a parte de edição, de mixagem. Para mim vai ser uma novidade, vou assistir hoje com vocês aqui também. Né, mas assim, a gente teve essa alegria de experimentar esse desafio que foi fazer o filme Legado da Fé. Muito bacana, Rudy. Até você falou em retratar uma época, né? A Lídia Kemper, ela foi a diretora de arte responsável por buscar figurino e realmente buscar e retratar mesmo essa época. Né? Então, Lídia, me fale aí um pouco aí como é que foi o desafio de fazer, porque não eram 1, 2 atores, era um grupo com várias pessoas envolvidas no elenco, né? Conte aí. Na verdade, quando o Mano me chamou um dia na saída da igreja e falou assim: Mana, estamos com esse projeto, vamos trabalhar? Eu falei assim: Mano, eu já pensei, a gente não está em São Paulo. São Paulo você tem mais facilidade para conseguir as coisas, os objetos, você tem uma gama enorme de fornecedores para isso, né? E daí eu falei: mano, acho que não sei, acho que muito grande para mim, né? E ele falou: não, mas vamos, equipe reduzida. Deu mais medo ainda, né? Equipe reduzida. Daí ele me deixou sem saída. Ele falou assim: não, mas a gente quer que você, não faz sentido se você não tiver. Eu falei assim: não, daí eu tenho que ir. Já que é assim, sim, então, né? Daí eu comecei a fazer pesquisa na internet sobre a época, né, 1896 até, enfim. Daí começou a dar mais medo ainda. E daí o Rodrigo me deu várias tintas de coisa que ele falou assim: olha, eu conheço o pessoal que pode te ajudar no figurino, que eles fizeram um filme que muita gente deve ter assistido, que era Anitta e Garibaldi. Eu falei assim: mas vai ser um valor exorbitante, imagina, não vou conseguir. Daí a gente conheceu o Genaro, não sei se ele está aqui, eu convidei, o Mano chamou também. E ele falou assim: pode pegar o que você quiser. Olha só. Daí me arrepiei, deu sair, né? Jurando que estava no shopping, pegando tudo que eu via que era lindo, porque a Pri tinham cenas que eram para ter 80 pessoas vestidas, caracterizadas. Sim. De 1900. Né? Então, mas Deus foi bom, foi maravilhoso. Objetos também, foi só por Deus mesmo para sair um filme tão incrível, com tão pouca gente trabalhando e com valor reduzido, se você pensar em valor de filmes, os filmes normais que a gente assiste. Uhum. Apesar de ser um filme de 30, 40 minutos, a pessoa não consegue imaginar, né? Como que você vai gravar
Leva 1 ano para gravar, 40 minutos leva. Não é fácil, né? Você falou aí no grupo grande, né? Estamos aqui com a diretora de elenco também, a Priscila. Como é que foi aí comandar um grupo grande de atores? Me conta aí, como é que foi? Então, lá em Rio Negrinho, a gente teve ajuda do jornal A Gazeta para pegar figurantes da cidade de Rio Negrinho. Também tivemos ajuda da Igreja Adventista de lá. Então, assim, de manhã tinha umas 25 pessoas. E eu tive ajuda também da minha assistente, a Isabela, Bela Lustosa. E de manhã eram umas 25, de tarde mais umas 30, para colocar tudo no vagão. E lá, Lídia, está todo mundo pronto, vestido? E era maquiagem, era figurino, e era cabelo, tudo assim da época, tudo perfeito, ficou lindo e maravilhoso, graças a Deus. Mas, olha, dirigi umas 20 pessoas, desde pequenininhos que tinham que correr, e daí o Rudy estava dirigindo os atores principais e eu dirigindo a figuração. E criança correr, você tem que correr e parar aqui, e nossa, mas assim, deu tudo certo, ocorreu, ficou tudo lindo, mas... Foi fácil. Não foi fácil. Teve um dia que eu tive que encher uma igreja. Eu pedi ajuda de um dia para o outro. Eu pedi ajuda. A Sandra me ajudou bastante. Chamamos uma galera. Isso. Desafio de contratar ator que falasse alemão. Bem facinho também. Bem facinho, falar alemão. Mas a gente teve. E ótimos atores. Que bom. Até quem não era ator, nossa, saiu muito bem. E por falar em você não é adventista, né? Não sou. Como é que foi se relacionar com a nossa comunidade adventista? Maravilhoso. Eu já tinha feito um trabalho com vocês, videoclipe, né? E daí o Rudy me chamou para ser assistente de direção e produtora de elenco. E assim, até comentei, sempre todo mundo muito bem educado, me explicando. E eu peguei o roteiro, fui entender o que são os comportores, o que é isso, o que é aquilo, o batismo que era feito antigamente no Rio. Então, nossa, aprendi bastante, estou bem feliz. Então, legal. Você é a nossa convidada especial para o próximo sábado estar aqui conosco, tá bom? Obrigada. Então, tá bom. Agora eu quero falar com o Henrique, meu amigo, o Rodrigo. Rodrigo, a gente se conhece aí já pelo menos uns 30 anos, fácil, né? Estudamos aqui no porão dessa igreja, né? Pelo menos. E o Rodrigo, ele trabalhou durante muitos anos em uma das maiores produtoras do Brasil, né? Especialista em fazer filmes, mas principalmente publicidade. Então, ele está acostumado a trabalhar com grandes produções e tudo mais. Como é que foi trabalhar com essa equipe aqui? Boa noite. Realmente a gente trabalhar com orçamentos reduzidos, né? E aí que está o desafio, né? Exatamente. Trabalhar com bastante dinheiro é fácil. Exatamente, como a gente sempre acostumado com, né, cada um na sua função. Mas a gente teve que acumular funções e fazer com muito carinho, né? Quando eu e o Mano tivemos, né, ali em cima conversando sobre isso, falamos com o pastor Fernando e fomos indo passo a passo até chegar, né, na associação, na união, até todo mundo comprar o projeto e entender, né, a importância da memória, né? Porque, né, o documentário realmente é isso, né? E como eu já tinha tido também uma experiência de fazer uma coprodução de longa-metragem quando o Dr. Calixto está aqui, com o irmão dele, que é cineasta, meu convidado especial. Nós fizemos uma produção na Suíça, então com um orçamento de quase R$1 milhão, era, né, com muito dinheiro, então fica tudo muito mais fácil. Então esse desafio foi maravilhoso, e principalmente olhando os 4 templos, né, que nós temos aqui, né, esses mais de 100 anos. A minha tia, né, a nossa família, né, os Ferreira, a minha tia frequentava o primeiro templo. Olha só. Então ela vinha de Porto União para frequentar, e frequentava o primeiro templo, e meus avós, né, no segundo templo, nós no terceiro, né, estudando aqui, a gente se batizou aqui. Então foi um prazer enorme, né, realmente participar dessa memória toda. Parabéns ao Elon, que teve um trabalhão, né? Elon que fez o Mano também, que foi um guerreirão. Então, toda a nossa equipe realmente tivemos que acumular funções para conseguir ter o resultado. E também aquele detalhe, como contar 100 anos de história em 30 minutos, né? Não é, Rod? Isso realmente é o maior desafio. Mas esse filme ele é uma homenagem, a gente não consegue
ter todas as famílias no filme, né? Depoimento de todos, a gente não tem como ter, né, todo mundo, mas esse filme é uma homenagem a todas as famílias que fazem essa história, que fizeram essa história e que continuam fazendo. Então, parabéns a todos. Isso aí, muito obrigado. Deixa eu deixar aqui para vocês o DVD. Rude, parabéns. Rodrigo Henrique, meu amigo, parabéns. Priscila, parabéns também pelo excelente trabalho. Lídia Kemper, parabéns. Obrigado, agradeço a vocês. Agora nós vamos quebrar o protocolo aqui, que o Mano quer fazer uma homenagem especial aqui. Esse DVD do filme, ele tem o filme que é mais ou menos 35 minutos, e depois do filme nós temos o depoimento de alguns ex-pastores da Igreja Adventista, que ao longo desse tempo, logicamente, que estiveram gravando conosco aqui, que nós tivemos uma semana comemorativa dos 100 anos. Então, depois do filme, vocês podem assistir os depoimentos desse pastor. Nós temos aqui uns representantes da Igreja de Rio Negrinho, que vieram participar conosco. Onde que vocês estão? Aqui, ó, uma salva de palmas, nossos irmãos. A comunidade da Igreja de Rio Negrinho participou do filme com muito amor, com muita dedicação. Ao Marcão, que nos dirigiu até Rio Negrinho, muito obrigado, Marcão. E nesse momento, Elon, queria que você viesse aqui. Vem cá. Eu sei que você é um homem que gosta mais de bastidores. Mas nesse momento eu não poderia deixar de prestar uma homenagem ao teu pai. Sabe? O Elon Garcia sempre foi um homem de cerimonial. Está aqui o pastor Irajá, que trabalhava junto com Elon Garcia. O pastor Irajá, onde é que o senhor está? Está lá no fundo o pastor Irajá. Muito obrigado pela presença, pastor. Esse ano foi um ano muito difícil, em que nós perdemos o nosso amigo, leal, cavalheiro, Elon Garcia. E nesse momento, Elon gostaria, de uma forma muito particular, prestar homenagem ao seu pai, que foi um grande incentivador das cerimônias da igreja, um homem de fé, sempre manteve aquele programa na Rádio Novo Tempo, A Voz da Mocidade. As crônicas do entardecer, né? Isso, na Rádio Novo Tempo, por 18 anos. 18 anos. Então, nesse momento, a nossa homenagem à esposa do Elon Garcia está aqui, irmã Maria. Aceita a nossa homenagem ao seu esposo por tudo que ele fez nessa igreja, como tantas outras pessoas que estão aqui presentes e que fizeram também. Um grande elenco se faz com persuasão, ousadia e coragem. Nesse filme, O Legado da Fé, a participação de vários atores, entre amadores e profissionais, alguns conhecidos aqui da Igreja Central, tornaram o que era um sonho em realidade. Eu chamo agora para vir até aqui à frente Andréa Pisato, que foi protagonista do filme, e também meu amigo Denilson Menegusso, e todo o elenco do filme, que venham até a frente, nós queremos conhecer vocês. Rafael Breternitz, Elmer Bodanov, Sandro Bier, Éder Silva, Itamar Kirchner e Bianca Venck. Venha até frente, por favor. Só vocês? A responsabilidade aumentou, então. Bom, a Andréa, ela foi a protagonista do filme. Eu quero adiantar, mas ela realmente teve uma performance muito boa, chegando o Danny ali. A Andréa, ela teve uma performance assim muito boa. E não sei, Andréa, você já tinha participado de algum outro filme? Não tinha participado e nunca imaginei que eu iria participar, né? E como é que foi? O que você achou aí dessa experiência? Foi uma experiência muito legal, né? Foi assim diferente.
foi uma surpresa até quando eu soube que eu iria participar do filme. E também foi legal porque quando eu descobri que ia estar fazendo o papel da Ana Otto no filme, esse nome para mim é assim, muito conhecido, porque é o nome dos meus pais, Ana e Otto, foi uma coincidência. Olha só. Inspirador, então, né? Foi bem legal. E foi uma experiência diferente, sabe? Cada vez que estava lá arrumando o cabelo, colocando uma roupa da época, você imaginar como que começou a história da nossa igreja e como que isso foi evoluindo, como Deus sempre abençoando, assim, foi uma experiência muito legal. Com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. E a expectativa agora para se ver na telona? A gente fica, né, com friozinho na barriga, mas vamos ver. Com certeza. Obrigado pela tua participação. Realmente parabenizar você. Foi muito boa mesmo a tua participação. Eu acho que os atores de Hollywood que se cuidem aí agora. Aumentou a concorrência. E Dene, me fale aí, você também foi o outro protagonista do filme. Como é que foi aí você participar dessa produção? Eu queria pedir desculpa para o Márcio, mas eu era o marido da Ana. Da Ana aqui, tá? Márcio está aí? Onde é que está, Márcio? A amizade continua a mesma, tá? Me senti muito feliz em representar uma das famílias pioneiras aqui da nossa igreja. Queria dizer para vocês que eu gostaria que todas as famílias pioneiras se sentissem representadas nesse filme por mim. Claro que o Elmer também já vai falar a respeito disso, mas, na verdade, eu pareço muito mais o meu pai nas imagens. Já me disseram, eu não assisti o filme ainda. Então, sou eu mesmo, não é o meu pai. Não é. Tá bom? Então, tá bom. Bom, o Elmer deve ter sido aquele ator que fala alemão. Acho que a Priscila falou que estava correndo atrás, né, Elmer? Na verdade, o Mano me chamou para ajudar na parte de figuração. E no primeiro contato que a gente teve ali na sala de vídeo e tal, a Priscila estava presente e alguma coisa fez eles pensarem que eu seria capaz de falar alemão ou alguma coisa parecida com isso. E daí eles falaram, não, Elmer, você então vai ser o pastor, né? Nós achávamos que ele estava falando em línguas. E daí foi muito, muito interessante, porque a primeira cena que eu gravei, ela, na verdade, cronologicamente no filme, ela é no final, quando o pastor alemão já fala português. Muito mal, mas fala. Ao teu lado. Exato. E daí a cena principal que eu faço o pastor que batiza a Ana Otto, nessa época todos só falavam alemão, né? Então, eu falando alemão, ficava todo mundo... Opa, deixa eu pegar mais um. Alô? Ficava todo mundo me olhando assim, tipo assim, realmente é maluco. Ou é alemão, será? É alemão, Mas muito legal. Eu gostaria de parabenizar vocês. Realmente fizeram um trabalho muito bacana. E para atores amadores aí, então realmente vocês estão de parabéns. Deixa eu entregar aqui para vocês, Andréia. Elmer. Antes tarde que mais tarde. Obrigado. Muito obrigado aí pela participação de vocês aqui conosco. Bom, pessoal, daqui a pouco já está chegando a hora de todos assistirem o tão esperado filme O Legado da Fé. Mas antes, eu convido agora para subir aqui na plataforma os diretores e produtores. Marlington Lopes, presidente da União Sul Brasileira, pastor William César, presidente da Associação Sul Paranaense, pastor Paulo Bravo, pastor-geral desta igreja, pastor João Adilson, tesoureiro da Associação Sul Paranaense, pastor Edson Hertal, tesoureiro da União Sul Brasileira, Elon César Isfer Garcia e José Roberto Vinharski, que são os produtores do filme. Bom, estou aqui com o pessoal. Elon, agora a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Fernando, por nos atender, o chamado aí para vir apresentar esse programa. Estou muito feliz por estar vencendo esse desafio. Realmente foram 2 anos de trabalho
e tenho que agradecer a todos. Me permitam ler uma mensagem que eu preparei para essa ocasião. Fique à vontade. Primeiro, quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui conosco hoje, prestigiando o lançamento do filme O Legado da Fé. Durante quase 2 anos, entre projeto, produção e finalizações, muito foi feito. Superamos desafios e hoje, por louvor a Deus, vamos apresentar o resultado. Espero que todos vocês gostem. Quero agradecer aos líderes da igreja que acreditaram nesse projeto. O pastor William César, presidente da Associação Sul Paranaense, o pastor João Adilson, tesoureiro desta associação, o pastor Edson Etal, tesoureiro da União Sul Brasileira, e ao nosso presidente da União Sul Brasileira, o pastor Marliton Lopes. Todos, por motivo, não puderam estar aqui conosco hoje, me ligaram, pedindo desculpas, e o pastor Marliton deixou uma mensagem: que Deus esteja com vocês neste momento e que este filme cumpra com seu objetivo de inspirar as novas gerações a concluírem o que outras gerações começaram. Um grande abraço a todos. Também quero agradecer ao pastor Paulo Bravo, meu sincero agradecimento, pastor geral desta igreja, pelo apoio, pastor, incentivo e parceria em todos os momentos. Dividimos as angústias e as alegrias. Pastor, nosso sonho está se realizando, graças ao nosso Deus. Amém. Parabenizo a equipe de produção pela garra, pelo esforço, aos apoiadores que, quando solicitados, imediatamente atenderam, sem questionamento, a minha solicitação. Foram mais de 128 pessoas participantes nesse filme, entre diretores, atores, depoentes, figurantes, apoiadores, que acolheram desde o início o ideal de servir em prol da nossa missão. Muito se passou, muitas horas de trabalho voluntário, com recursos controlados, né, Ruth? Todos os desafios foram superados com louvor. Parabéns. Passo a palavra ao pastor Paulo Bravo para as suas considerações. E depois ao Vinhar, se quiser fazer mais alguma coisa. Quando nós trabalhamos na ideia do filme, eu usei uma expressão, você lembra? Um povo que não tem passado, não tem futuro. Se a gente não sabe de onde veio, não vai chegar a lugar nenhum. A história, ela tem um legado muito forte para todos nós. E eu louvo a Deus por esse sonho estar se concretizando. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço o apoio dos nossos administradores, da comissão da igreja, dos nossos irmãos, mas acima de tudo a vocês que realizaram esse sonho. Deus seja louvado com isso. Amém. Pastor, o que dizer? Eu acho que tudo que já deveria ter sido falado já foi. E essa festa não podia ser mais regozijante para nós que participamos no filme do que a presença de cada um de vocês que vieram nos prestigiar. A vocês, uma salva de palmas por estar aqui conosco. Deus seja louvado. Muito bem, meninos. Vinhas que já recebeu seu filme? Elon, aqui está o seu. Deus te abençoe, muito obrigado. Fernando, aqui está o seu. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela mais presença aqui de vocês. O Mano não recebeu? Dá mais um para ele. Dá mais um para ele? Tá bom, mano. Essa vantagem é subir 2 vezes. É igual conexão de avião. Ele desce, pega outro avião, ganha outro lanchinho, tá bom? Bom, pastor, o senhor não vai ficar sem, né? Então tá aqui o seu. Então tá bom. Muito obrigado, Fernando. Então tá. Deus seja louvado por isso. Tá ok. Acho que foi muito legal a gente saber, né, como é que funciona os bastidores de uma produção, de um filme, horas e horas de reuniões, de edição, de correria, né, mano? Então, mas a gente agora fica muito feliz porque chegou a hora da gente assistir o filme. Espera aí só um pouquinho, pastor. Quer falar mais um pouquinho? Eu só queria lembrar, eu mencionei um pouco na oração aqui, em Josué capítulo 4, Deus deu uma ordem para o povo de Israel.
Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde estão parados, pousaram os pés dos sacerdotes, tomai 12 pedras, e levai essas pedras convosco, e depositai-as no alojamento em que vocês vão passar essa noite. Josué chamou os homens, escolheu os filhos de Israel, um de cada tribo. Eles tomaram as pedras, levaram sobre os ombros, colocaram as pedras em número de 12 e disse assim: para que isso seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam essas pedras? Então vocês vão poder lhes dizer: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança, e em passando ela, foram as águas do cordão jordado. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus gosta desses memoriais. Deus gosta que a gente lembre do passado. A senhora White, naquele texto conhecido dela: nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos conduziu no passado. Olhar para trás, Ele faz muito bem, no sentido de que Ele nos dá confiança daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz por nós. Em Salmo 119, verso 111, os teus testemunhos recebi por legado perpétuo. Então, que o testemunho de Deus seja o nosso legado e que, de fato, possamos louvar o nome de Deus enquanto assistimos o filme O Legado da Fé. É isso. Vamos aí. ao filme, então. Chegou a hora, bom filme a todos. Então você quer saber a história toda, como tudo aconteceu. Tá bom, vou te contar. Pega aí seu bloco e começa a anotar. Vamos ver. 1896, foi esse o ano. Foi esse o ano em que os dois alemães, Albert e Elvin, chegaram ao Brasil. Eles eram muito motivados, homens de grande fé, e vieram muito dispostos a trazer essa mensagem de esperança para a nossa grande cidade. Wir sind in Brasilien angekommen. Ich kann es kaum glauben. Endlich, Albert. Endlich werden wir hier Geschichte schreiben. Wer? Du meinst uns? Wir doch nicht, Elvin. Aber Gott wird es tun. Albert, hast du diesen Zug gesehen? Ja, Elvin. Es sieht aus wie in unserer Heimat. Hier. Wo haben wir hiermit aufgehört? So muss nun auch vor der Wiederkunft Christi das ewige Evangelium allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern gepredigt werden. Ao chegarem em Curitiba, eles tiveram o que muita gente chamaria de sorte. Mas eu não tenho dúvida, foi tudo providência de Deus. Eles foram à inauguração de um templo evangélico na Comendador Araújo e lá uma senhora chamada Ana Otto os avistou como visitantes, o que fez todo sentido para ela no dia seguinte,
quando eles saíram para oferecer livros pela cidade. O detalhe é que Ana e os colportores falavam em alemão. Schönen guten Tag. Madame, könnten Sie uns bitte ein Glas Wasser geben? Guten Tag, was macht ihr hier? Ich erinnere mich an euch. Ich habe euch gestern bei Gottesdienst gesehen. Wir verkaufen Bücher und bieten einige in dieser Stadt an. Wirklich? Welche Bücher? Wir haben viele verschiedene Bücher. Hier. Ich glaube, diese wird Ihnen gefallen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker A Ana ficou versammeln. muito admirada com o trabalho que os dois rapazes estavam realizando e finalmente comprou o livro Vida de Jesus. Então eles aproveitaram a oportunidade e começaram a contar mais histórias a respeito dos lugares onde tinham passado e também aproveitaram para falar mais sobre a vida de Jesus. Não demorou muito para Ana e o esposo dela convidarem os dois rapazes para se hospedarem na casa dela. Ela era uma pessoa muito espontânea, caridosa. Ficou tão emocionada com a história dos rapazes, com a mensagem que eles estavam levando, que foi fácil para Albert e Elvin iniciarem um estudo bíblico com eles. Quer saber de uma coisa legal? Depois de alguns dias, Albert e Elvin já estavam começando a fazer a escola sabatina todo sábado de manhã naquela casa. As reuniões fizeram tão bem para Ana e para o esposo que ela fez questão de convidar os amigos, os vizinhos, para aprender aquelas mensagens que eles estavam também aprendendo e aproveitando. Tudo que eles falavam contagiava alegremente aquele grupo e toda a região. A verdade sobre o grande amor de Jesus pela humanidade foi sendo esclarecida e logo aquele grupo começou a crescer, até que começou a surgir, lógico, a necessidade de um novo lugar para realizar aquelas reuniões. Na casa da Ana já não cabia mais ninguém para estudar a Bíblia. Quanto mais se falava, mais amigos convidavam outras pessoas. Perceba logo como é que já era vivenciado o plano de Deus para o seu povo, já naquela época. A comunhão com Deus, o relacionamento entre eles, o espírito de missão, porque eles não queriam apenas ouvir e guardar para eles. Cada um convidava o outro. O amor de Jesus contagiava todo mundo e eles ficavam convidando seus amigos. Algo em comum estava acontecendo. E claro, a gente sabe que era Deus preparando um povo para proclamar a mensagem do advento a toda a população de Curitiba e do Paraná posteriormente. Nessa época nasceu o Colégio Internacional, que depois se tornou o Colégio Curitibano Adventista do Bom Retiro, que também realizava reuniões bíblicas. A escola adventista, a educação adventista, deve ser uma escola que prepare de maneira, vamos dizer, plena o aluno para enfrentar depois os vários cursos que ele vai fazer. Queremos que o aluno tenha uma formação segura sob o aspecto espiritual. Queremos que esse aluno leve para a vida não somente o conhecimento intelectual, mas também o conhecimento sobre Deus como Criador, Mantenedor e Salvador. Desse modo, Curitiba teve a honra de inaugurar a primeira instituição da educação adventista, a primeira do Brasil. Não é legal isso? Tanto o grupo formado por Ana e os dois colportores, quanto o colégio, realizavam um trabalho espiritual na sociedade. É isso mesmo. Na época não tinha tanque batismal como a gente conhece hoje. Com isso, os batismos eram realizados no rio Barigui, aqui na cidade. Esses batismos eram frutos do grupo formados na casa da Ana e da capela da escola. Penso que devia ser muito emocionante assistir um batismo num rio, naquelas condições, com as pessoas cantando hinos, fazendo orações a Deus.
Aquele, sem dúvida, foi um momento muito marcante na história da Igreja Central de Curitiba. A mensagem era testemunhada dia após dia e o sonho do primeiro templo adventista na cidade foi se tornando realidade. Olha só como é que o trabalho da Ana e dos comportores foi se expandindo na comunidade. Em 1913, com quase 80 membros, olha, esse número é muito importante. Com quase 80 membros, foi discutida a possibilidade da aquisição de um terreno para construir um templo. Depois que o terreno foi adquirido, lá na rua Saldanha Marinho, faltava agora o construtor. Mas Deus já tinha providenciado tudo. Não demorou muito até que o construtor, o Guilherme Mausband, chegou da Alemanha. Guilherme Mausband desenhava plantas com maestria. Ele tinha um currículo interessante, inclusive, porque ele tinha sido construtor na Alemanha e aqui no Brasil participou da construção da Universidade Federal do Paraná. E ainda construiu casas para muitas famílias adventistas. Eu não consigo imaginar privilégio maior para um construtor do que este, de ter fundamentado a Casa de Deus, o primeiro templo adventista no Paraná, na cidade de Curitiba. E o detalhe é que ele não era formado em engenharia. Ele tinha um dom especial, não tenho dúvida, dado por Deus. Como sempre, esse sonho só tornou-se real porque houve um comprometimento, um empenho de todos aqueles pioneiros. Estavam engajados na missão de pregar o Evangelho. Com certeza, tudo aquilo não era empenho humano, sabe? Existia um Deus por trás de todo esse maravilhoso crescimento. Eu acho que foi uma coisa assim, uma alegria muito grande daquelas poucas pessoas, né? Porque eram aí umas 80 pessoas que não eram ricos, né? E que deram um sacrifício muito grande para comprar o terreno, para construir uma igreja. Em 80 pessoas, poucas famílias, né? Muito poucas famílias, então eles deram. E quando aquilo ficou pronto, assim, o primeiro hino deve ter sido uma alegria, o primeiro sermão, todo mundo queria se abraçar, se alegrar e comemorar aquela grande... Porque não era só o primeiro templo de Curitiba, era o primeiro do Paraná e, quem sabe, de uma região mais ampla ainda, né? A igreja aqui no Paraná estava vivendo um momento histórico. Era oficial, na rua Saldanha Marinho, com aproximadamente 100 membros. Ali estava localizado o primeiro templo adventista do 7º dia em Curitiba. Finalmente tinha uma estrutura, uma congregação. Isso porque esse espírito de missão sempre encorajou as pessoas a ajudarem. Independente das dificuldades que enfrentavam, das renúncias que tinham que fazer, a igreja foi crescendo e foi se firmando ali. Formou-se um coral de crianças, regido por Guilherme Binger. 2 salas foram separadas por escritório da Missão Paraná Santa Catarina, que passou a funcionar ali também. E veja como as pessoas eram dedicadas. O tesoureiro da missão, por exemplo, era voluntário. Hoje, graças ao crescimento da igreja, é possível remunerar o administrador financeiro. Mas naquela época, o trabalho era todo realizado de forma voluntária. Sabe, a caminhada cristã é uma jornada rumo ao céu. O segredo da vitória está em entregar o caminho ao Senhor e confiar que o mais Ele fará. Foi exatamente isso que o pastor Frederico Kimpel fez. Ele foi o primeiro ministro da Igreja Central de Curitiba. Era muito forte nos pioneiros essa dependência de Deus. E foi por confiar no Senhor que abriram o caminho
para mais uma nova etapa. Senhor, guia-nos nesta nova fase. A tua igreja está crescendo. Ajuda-nos, ó Deus, a agir conforme os teus planos. Nos orienta, Pai, como devemos proceder. Sabendo que o Senhor está em seu santo trono, dirigimos a Ti esta prece. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. O templo já não comportava toda a congregação. Mas isso não podia servir de empecilho ou de barreira para o crescimento da igreja. Foi então, em 1930, que a igreja adquiriu um terreno na região central de Curitiba, na rua Hermelino de Leão. E outra vez, Guilherme Mausbeden, agora arquiteto, com um título reconhecido dado pela Universidade Federal do Paraná, foi convidado para projetar e construir um novo templo, contando com a ajuda financeira agora dos membros e com trabalhos voluntários em mutirões. Senhor, guia-me e inspira-me a realizar tudo conforme a Tua vontade, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. 5 anos mais tarde, totalizando agora 20 anos de funcionamento no total, a nova igreja foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1935, sendo liderada pelo pastor Henrique Ster. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor, louvado seja a presença de todos vocês aqui hoje. E se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje comemoramos 20 anos desde a inauguração da nossa primeira igreja. Hoje entregamos um templo maior a Deus para que mais pessoas se voltem ao Senhor. E existe presente menor do que este, irmãos? Entregar a Deus um templo maior para que mais pessoas se voltem ao Senhor? Hein, irmãos? Existe um presente menor do que este? Ele tem cumprido o seu propósito em nós. E o meu maior desejo como pastor dessa igreja, peço que todos vocês se coloquem nas mãos de nosso Pai Celestial, para que Ele nos use como bênção para a nossa cidade. Sem dúvida, aquele foi um dia marcante, um momento muito especial para a história da igreja. Afinal de contas, ela estava comemorando 20 anos de existência. E nada melhor do que comemorar com um novo templo e batismos. E eu, com grande alegria no meu coração, como ministro do Santo Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo é um momento muito significativo que o Evangelho apresenta. É uma maneira de testemunhar publicamente a fé em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. A entrega tem que ser de uma maneira total, assim como Cristo também se entregou totalmente na cruz. Os primeiros batizados na igreja foi Wolfgang Weber, que mais tarde se tornou pastor da própria igreja adventista, Edith Anis e a irmã Isabel, que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. O que é novidade nesse caso é que antes a igreja batizava as pessoas no rio Barigui. E esses foram os primeiros a serem batizados num batistério dentro da igreja adventista. Demarcaram o começo de muitas outros batismos que vieram mais tarde na igreja. A programação da Igreja Central de Curitiba, ela transcorria forte, crescente, como sempre. O templo da rua Hermelino de Leão tinha 300 lugares e praticamente estava sempre ocupado com uma grande parte de visitantes. E neste momento que se criou o programa Momentos de Meditação, foi um reforço para a comunicação do Evangelho, porque inclusive era uma grande novidade. Curitiba inteira assistia, ouvia este programa. A força do rádio comunicava que dia, que hora e quem queria falar. Esta é a parte importante do rádio neste período.
O crescimento da congregação estava sendo contínuo, o que por um lado parecia ser um problema por causa da superlotação, era na verdade motivo de muita alegria, porque quanto mais a igreja crescia, o legado deixado pelos pioneiros era mais disseminado. Ou seja, era um bom problema. Mas dessa vez, qual seria a solução para acomodar melhor os membros? Novamente a liderança prostrou-se perante o grande líder celestial, pedindo a direção divina. E eles entenderam que Deus estava dirigindo para um momento de realizar agora um desmembramento. Foi assim que surgiu no dia 27 de dezembro de 1952 a Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro Juvevê. E somente 7 anos depois, em 1959, a Igreja Adventista no bairro de Vista Alegre. O desmembramento não deixou a igreja vazia, até porque o foco foi sempre dividir para multiplicar. A igreja continuou crescendo e após 4 anos a solução já não seria uma outra divisão, mas sim a aquisição de um terreno maior. Bem, agora já se passaram 28 anos desde a inauguração do templo da Hermelino de Leão. E a igreja seguia firme nos propósitos de Deus. Já tinha estabelecido novas igrejas, salas de aula primária, ambulatório médico, espaço para a juventude, docas, corais e tantas coisas importantes para a igreja e também para a comunidade, inclusive clube de desbravadores, que foi um diferencial para a garotada naquela época. Isso fez com que a capacidade física do templo não suportasse mais o crescimento de número de membros. E com isso foi adquirido outro terreno, dessa vez na Carlos de Carvalho. O anteprojeto da nova igreja, com capacidade para 1.200 membros, foi aprovado pelo presidente da Associação Paranaense, na época pastor Arnold Rutz. Naquele ano, a associação já funcionava em Curitiba. Sem dúvida, a igreja viveria uma importante fase na Carlos de Carvalho, mas não dá para deixar de falar do primeiro clube de desbravadores do Paraná, que foi estabelecido na Hermelino de Leão em 1962, 12 anos depois do clube ter sido organizado a nível mundial pela Associação Geral. Já tinha um bom número de clubes. E um dos melhores clubes do Paraná era justamente o clube aqui de Curitiba. Quando cheguei, era Clube Pinheirais, depois passou a ser chamado Clube Léo Ranzolin, em homenagem a um dos grandes líderes da obra adventista na área dos desbravadores e jovens. Pathfinders, you have been called by God to make this community a better place to live. You have been called to be servants of God. 1975 foi o ano que o pastor John Hancock esteve em Curitiba a convite do pastor Cláudio Bells, que era o departamental de jovens, naquele tempo ainda missionários voluntários, da Associação Paranaense. Foi muito bem preparada a visita do pastor John Hancock. Ele veio a Curitiba para ter um encontro com os desbravadores, os adolescentes, os jovens e as famílias. Com isto, o grupo de desbravadores era aquele que era o organizador de tudo, né? Eles vinham uniformizados durante o programa e era um programa com um roteiro especial que o pastor Hancock gostava. E eu era o mestre de cerimônias.
tem abençoado muito sua igreja aqui no Paraná. Logo, a mensagem adventista se fazia presente em quase todo o território, em muitos lugares da grande Curitiba. A igreja só crescia, crescia. Isso era resultado de um povo unido, focado na missão, liderados por Jesus. Tendo esse objetivo vivo no coração, a igreja mais uma vez necessitou buscar a Deus porque precisava de um espaço maior. Um lugar que fosse um grande centro evangelístico para atender às necessidades da comunidade ao redor dela. Esse crescimento é maravilhoso, é cumprimento das palavras de Jesus quando ele disse: "E esse evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações." A Igreja Adventista Central de Curitiba se tornou referência não apenas aqui na cidade, mas em todo o estado, no Brasil. Isso é bom para a comunidade. É importante que as pessoas saibam que existe uma igreja que se preocupa com as necessidades delas. Novamente, a liderança se reuniu e juntos, em Deus, buscando o céu, aumentaram a capacidade física da igreja. Em 2010, inauguraram um templo com capacidade para mais de 2.500 pessoas. Nesse mesmo ano, Deus deu a mim o privilégio de ministrar nessa igreja. É a igreja como conhecemos hoje, com uma estrutura que nos habilita a servir ao Senhor com mais responsabilidade e ao nosso próximo com muito mais amor e efetividade. Por todos esses anos, como você vê, Deus tem atuado poderosamente e de formas muito diversas. Cada ministério estabelecido tinha e tem a sua maneira, modo de contribuir com a mensagem. A mensagem de saúde, por exemplo, trouxe grandes benefícios para a comunidade desde 1964 com o curso Como Deixar de Fumar e a implantação do ambulatório médico. Os relatos mais antigos em relação à Igreja Adventista aqui em Curitiba mostram que na sede da Hermelino de Leão, logo após a sua inauguração, foi inaugurado um ambulatório médico organizado pelo médico há pouco tempo formado, Arthur Obert. A função dele é uma parceria, uma junção assim, de um programa religioso e um programa de bem-estar da população. Acaba sendo um fator missionário, né? Que você atende às necessidades físicas, emocionais e qualquer outra situação de saúde, supre essa necessidade e ao mesmo tempo você mostra que a origem disso é um plano divino. A JAC, desde 1957, tem organizado eventos sociais, esportivos e faz uma ponte entre a juventude adventista e a comunidade local. Um projeto que tem sido um grande diferencial para a juventude. Que o Espírito de Profecia já indicava que os jovens deveriam ter um lugar apropriado para desenvolver as suas atividades sociais. Assim, podemos encontrar isso nas palavras daquele livro, Mensagens aos Jovens. Na página 379 tem lá uma citação da Sr. White que é muito clara a respeito disso. E finalmente, então, foi criada a Juventude Adventista Curitibana e eu tive a honra de ser eleito o primeiro presidente da JAC. Hoje a Igreja Central tem, fora os departamentos normais da Igreja, mais de 37 ministérios. E contrariando todas as pesquisas de envolvimento de pessoas na igreja local, a igreja tem mais de 50% dos seus membros envolvidos em trabalho para a comunidade. Em Salmo 135:3 é dito: "Louvai ao Senhor, porque Ele é bom." E esse é também o princípio do louvor e da adoração que estão sempre presentes no Ministério da Música da Igreja Central, desde o seu início. Desde o princípio, de uma forma humilde, louvando a Deus através do canto congregacional, sendo acompanhado por um simples órgão de pedais, a igreja, através desses 100 anos, se desenvolveu muito na área da música. Muitos grupos vocais se formaram, instrumentais também, vários corais, e hoje nós temos inclusive algumas orquestras, não é? Temos uma orquestra de vários instrumentistas que compõem a parte congregacional de louvor a Deus, não é?
100 anos de história, um legado de fé. A pequena semente lançada há 100 anos, hoje é uma grande e frondosa árvore produzindo frutos para a glória de Deus. E este fruto não é resultado do esforço humano simplesmente, do esforço dos nossos pioneiros, mas acima de tudo, é o resultado da bênção de Deus. O esforço humano com a bênção de Deus tem produzido a salvação de muitas pessoas. Nossos pioneiros enfrentaram as adversidades, mas creram que Deus tinha um propósito, o propósito de preparar um povo para a volta de Jesus. Eles oraram, eles se dedicaram, investiram a sua vida para salvar vidas, para salvar outras pessoas. E hoje, nós colhemos o fruto ou os frutos de tanto trabalho, de tanto esforço. Louvado seja o nosso Deus. Quando o movimento completa 100 anos de vida, significa que ele tem uma história, mas significa que ele tem uma verdade, um valor a ser apresentado. Não é qualquer instituição que completa 100 anos de história. Quando eu vejo a Igreja Central de Curitiba e vejo toda a sua história, eu vejo que existe um poder por trás desta mensagem, deste movimento. 4 templos marcaram a história da Igreja Central. E eu fico imaginando quantas centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas passaram pelas portas das igrejas. Esta igreja continua com as portas abertas e o coração para receber você. E você lembra como é que tudo começou? Como uma sementinha plantada no coração da cidade de Curitiba. Foi germinando, foi crescendo, se tornou meio assim como uma grande árvore por todo o estado do Paraná. Olha, hoje nós somos quase 100 mil adventistas no Paraná. E você lembra lá no começo quantos tinha na primeira igreja? Tinha 80 membros. Isso mesmo. Mas será que eu posso escrever 100? Porque também tinham aquelas criancinhas que ainda não eram batizadas, né? É verdade. Criança é muito importante. É bom você anotar 100 mesmo. Pode contar com elas. Mas olha, a coisa mais importante para você lembrar da história toda é que o foco não está nas pessoas, não foi o que elas fizeram, foi pela força de Deus, não por esforço humano, por causa da ação das pessoas, elas se colocando na mão de Deus. Isso mostra pra gente o quê? Que hoje nós temos uma grande incumbência. Se cada um salvar um, nós não vamos precisar ficar mais 100 anos esperando Jesus voltar, ele vai voltar logo. É verdade. Obrigada, tio Fernando, por contar essa história linda pra mim. De nada, querida. O meu pai já me contou várias histórias da Bíblia também, mas ele ainda não sabe dessas da igreja e eu quero ser a primeira pessoa a contar para ele. Ah, que bom, conta mesmo. Só que eu fico um pouco triste porque faz tempo que meu pai não vai mais na igreja, mas eu sinto que com o Senhor me contando tudo isso, Deus está chamando ele de volta. Entendi. E olha, vai ser muito importante você falar com ele. Você contar a história para ele. Deus vai chamar mais forte ainda. Vamos fazer assim? Eu vou orar pelo seu pai, tá? Mas não vou só orar. Eu vou lá fazer uma visita para ele. E vou orar lá, junto com ele. E você vai estar lá junto também, tá bom? Eu acho uma ótima ideia. Meu pai vai gostar bastante e eu também vou gostar. Muito obrigada por me contar essa linda história e também por orar pelo meu pai. De nada, isso é um prazer. Mas agora eu vou ter que ir e eu também vou escrever essa história, tá bom? Que legal, excelente ideia. Escreve mesmo essa história. Vai ser muito bacana, depois muita gente vai poder ler. Tchau, querida. E você? Eu tenho certeza que em algum momento você se identificou com essa história. Quem sabe nos momentos de mutirão para construir a igreja, ou quando você participou de um coral infantil, dos desbravadores, de algum departamento de dentro da igreja. Quem sabe você está como o pai da Bianca, um pouco afastado. E você sabe que não tem jeito de uma brasa ficar viva fora do braseiro. A história da igreja é assim. Construída com momentos felizes, momentos difíceis também. As histórias da Bíblia são assim. Os personagens têm seus problemas, seus defeitos também. Mas nós somos povo de Deus.
chamados para pregar o Evangelho ao mundo. E Deus precisa de você. Ele conta com você. Ele quer você do lado dele. Não para construir mais 100 anos de história aqui, mas construir a partir daqui a história da eternidade. Ele está esperando só a sua decisão. Só espera por você. Esse é o legado. Uma história escrita com muito trabalho, muito esforço, muita oração, muita dedicação ao Senhor. Por isso que fica esse registro para a posteridade. Quando os vossos filhos perguntarem o que são essas pedras, vocês vão dizer o que o Senhor tem feito por nós. Que Deus nos abençoe, que saiamos daqui com louvor no coração. A certeza da condução de Deus em toda a história, no presente e no futuro. Que o Senhor possa te conduzir. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Em seguida estaremos todos despedidos e aqueles que desejarem, temos as cópias do filme à disposição ali. Senhor, muito obrigado por esse legado de fé. Obrigado pela maneira como o Senhor tem atuado durante a história do teu povo. Nós olhamos para a história e o louvamos por isso. Mas a história só faz sentido se através dela olharmos para frente, para aquilo que o Senhor ainda quer construir por nós e através de nós. Usa-nos, Senhor, que sejamos mensageiros teus, que sejamos instrumentos teus, que possamos multiplicar cada vez mais este legado, a fim de que o teu evangelho seja pregado e logo, muito logo, o Senhor possa voltar buscar os teus filhos. Despede-nos em paz, despede-nos na tua segurança, na tua presença e na tua companhia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.